dentro. Na verdade, é um apêndice. Porque eu pensei que a gente pode falar de um simbolismo natalino até o Natal. A gente vai ter 7 encontros até lá. Então hoje a gente começa com um símbolo natalino e a gente vai falar alguma coisa sobre ele. E até lá a gente vê. Então vocês, se quiserem colocar lá no grupo qual símbolo vocês querem ver, porque obviamente não vai dar para fazer todos, né? Então a gente pode fazer uma enquete, vocês adoram enquete, a gente vota na enquete, aí os mais votados, né, os 6 mais votados, porque esse eu já escolhi, já está pronto, a gente faz a leitura simbólica, né? Então, obviamente alguns não pode faltar, né? A gente não pode faltar com o presépio, a gente pode faltar com a estrela, a gente não pode faltar com a árvore de Natal, não pode, né? Capítulo novo hoje, hein? Amar os inimigos. A gente tá amando nem os amigos, que dirá os inimigos, né? Então, é uma coisa difícil mesmo. Jesus, ele não é só exigente, ele traz desafios mesmo para a gente viver com ele. Não é simplesmente eu creio, eu rezo para Deus. Não, é um modo de viver. E é um modo de viver que te desafia o tempo inteiro. Então, se até entre os que a gente gosta, a gente está tendo dificuldade de amar em casa, de amar os amigos, de amar incondicionalmente, a gente faz, né, juízo de valor de todo mundo, coloca numa escala. Ai, que vergonha. Não é verdade, Edirles? Eu tô vivendo aí. É óbvio, é isso mesmo, não é só você não, é todo mundo. E quem fala que é o oposto, não, eu amo todo mundo igualmente, é uma grande mentira. Né? Não é verdade, gente, não é verdade. Pensa por quem você daria um pedaço seu, um rim seu. Você daria para todo mundo igualmente? Nem para minha família eu daria igualmente. Sinto informar. Tem aqueles, o primeiro escalão da família, não, isso daria com certeza. Para outros, viver numa situação dessa, o que eu ia fazer? Eu ia dar uma mão, uma ajuda, tá precisando de alguma coisa, aí falar qualquer coisa você me liga, né? Uma ajuda danada. Então a gente vai entrar um pouco aqui nessa ideia de amar os inimigos e como que isso é possível, como que é realizável, como que eu posso viver essa experiência e não ser uma coisa que eu não alcanço nunca. Né? Já que eu estou tendo dificuldade de amar os que eu gosto, imagino que eu não gosto. Então tem que ter alguma vertente aqui que a gente consiga viver agora. Porque Jesus ele não vem para anjo. Ele não vem para anjo. Então se fosse uma coisa impossível de fazer, ele não ia falar para mim e para você. Porque não faria sentido nenhum. Para que ele ia ficar perdendo tempo? Então é óbvio que tem uma aplicação prática nisso que ele está falando, tá? Hoje eu trouxe o contexto histórico antes do texto, para ver se eu ganho tempo, porque eu preciso muito de tempo hoje. Hoje eu estou correndo contra o tempo, só hoje, nos outros dias eu dou conta. Amar os inimigos. Cenário histórico da Palestina do primeiro século. Vamos lá. O que está acontecendo? Jesus pronuncia o Sermão da Montanha no momento de tensões sociais, políticas e religiosas intensas. A gente já sabe disso. A gente tem uma dominação de um império naquela região. A gente tem grupos contraditórios, até mesmo dentro do judaísmo. Não é uma voz assim unânime, o jeito que eles pensam em combater o Império Romano, ou o jeito que eles olham para as outras pessoas de outras culturas ali. Então há forças divergentes. O povo da Palestina vivia sob o domínio do Império Romano numa atmosfera de opressão e ressentimento, obviamente, porque uma vez que você está vivendo sobre o jugo de um outro país, de uma outra força que não a sua, é óbvio que vai ter ressentimento. Então, até hoje, quando a gente vê o nosso cenário econômico e quase teve um fla-flu, né? Quando a gente teve ali aquela disputa, defende meu pai, e aí os Estados Unidos vem com opressão econômica. Não, a gente vai taxar vocês, taxar o Brasil. Não teve um certo ressentimento? Mas que conversa é essa? Que conversa é essa que estão querendo dobrar as nossas instituições? Não é verdade? A gente não ficou meio ressentido? E da outra parte também. Porque houve aqueles, não, agora sim, há um ressentimento para qualquer lado que você olhe, tanto da soberania nacional teve ressentimento, tanto da defesa, entre aspas, muitas aspas, da democracia, por um outro lado, né? Então teve.
Então ali o que a gente vai ter nesse cenário político, nesse cenário social? 3 grandes forças moldavam a mentalidade da época. Cada época tem o seu modelo, né? Cada época está lidando com forças ali sociais, políticas, e aqui a gente tem algumas que são muito importantes para a gente pensar. A primeira delas é o Império Romano, que a gente está falando dela. Impunha o quê? Impunha um jeito de viver, né? Tributos muito pesados. Gente, tem tributos que a gente paga hoje em dia mais do que era cobrado lá por Roma, e a gente não está fazendo piquete. Deveria fazer. Por quê? Porque são coisas que muitas vezes não volta em forma de benefício mesmo social, que é garantido na nossa Constituição. Você não tem segurança, a gente não tem educação, a gente não tem saúde. Tudo isso é constitucional, gente. Tá na Constituição. Todo mundo tem o direito de. Então, se a gente fosse pegar mesmo na régua, era para a gente estar muito insatisfeito com o tipo de governança que a gente tem no nosso país, seja ela para que lado for, porque nenhuma delas conseguiu chegar, né, numa classificação assim, num patamar satisfatório para essas questões. O inimigo, né? Então aqui pensando, o inimigo era concreto, né? Então estamos pensando nesse recorte já dentro do Evangelho. Amai os seus inimigos. O inimigo então é concreto. Ele vive ali, ele tem a sua dominação ali. O soldado romano que humilhava, explorava, não só o soldado, né? Mas como o imperador, como o culto, a figura do imperador, o culto, a família, né? Dos romanos, que era uma coisa que era passada ali também. E o orgulho nacional judeu via em Roma como um símbolo do mal e da impureza. Por quê? Porque fazia essa dominação, né, de uma forma bastante violenta até. Segundo grupo que a gente tem aqui, os grupos judaicos mesmo. Coloquei alguns aqui para a gente entender que nem dentro, né, dessa cultura havia homogeneidade. Como não existe nenhuma cultura, é homogêneo, todo mundo pensa igual, ninguém, né, não há grupos, não há pessoas que pensam diferente. Gente, é do humano pensar diferente, do humano se organizar, isso é comum. Fariseus, a gente conhece bem. Defensores da lei, da pureza ritual. Nossa, mas por que você não lava a mão? Mas você janta com prostituta, com pecador, como que isso é possível? Esperavam a libertação por fidelidade à Torá. Então isso aqui eles pretendiam, através dos ritos, através dessa adesão mesmo ritualística, voltar a ficar ali num país soberano. Que isso poderia acontecer através dessa vivência de muita fidelidade e pureza ritual. Saduceus, ligado à aristocracia sacerdotal, conciliadores com Roma. Isso aqui a gente viu semana passada, que a gente entrou aqui no... Foi semana passada ou foi na retrasada? Foi algum dia aí, a gente falou dos saduceus, que a gente viu que eles até não criam na possibilidade de restar alguma coisa após a morte, né? A alma seria ali uma conjunção com o corpo. Então, para eles... não tinha essa questão de ressurreição, por exemplo, dos mortos, encarnação, então, reencarnação, então, impossível, né? Impossível. Mas a gente via ali que o pensamento dos saduceus, mesmo ele sendo da elite sacerdotal, ou seja, governava ali as questões, né, teológicas do templo, era um pensamento materialista. Zelotes. Zelotes já era... os guerrilheiros, né? Eles já queriam tomar o poder através da força revolucionária. O negócio é pegar em armas. Destituir o poder constituído através de revolução. Toda revolução necessariamente tem que mudar. É uma tomada de poder. Gente? Então, por isso que fala assim, quando teve as revoluções, tem que ver quando houve essa mudança de poder, uma troca de poder. Se você toma o poder e mantém o poder do jeito que está para os seus, não é revolução, né, gente? Pode ser golpe, pode ser um punhado de coisa, mas revolução não é.
ensinar esse teu golpe de Estado. Ele perguntou o militarismo, não teve que enganar. Então, essênios. Os essênios aqui era um grupo que se retiravam, né, meio do convívio social, no sentido de que tinham também uma certa prática ritual, porque achavam que essa convivência, né, muito estreita ali dentro na sociedade, uma vivência comum, poderia macular a vida, né? Então eles se retiram, é um grupo um pouco afastado, tem a sua ritualística, e ali eles ficavam no deserto, né? Esperavam o juízo de Deus sobre os filhos da terra. A gente vai ter alguns achados dos manuscritos de Qumran, dessa galera aí, ó, dos essênios, e vai ter alguns textos até que vão trazer para a gente essa ideia que Jesus está citando aqui nesse pedaço de texto que a gente vai estudar hoje. Mas vamos seguir. E o último grupo, né, o senso popular, o que a gente trata. O povo esperava um Messias libertador político. A maioria deles esperava a libertação que viria através de alguma força constitucionalizada. Porque como que você toma o poder político sem você se organizar, né? Então é óbvio que eles pensavam numa ideia ali, numa linha davídica. Exército, apoios, uma tomada de poder. Não pensava numa coisa tão transcendental como um Messias, filho de Deus. Então a gente sabe que isso também era uma coisa que contrastava o pensamento messiânico da época, né? Alguém que derrotaria os inimigos de Israel, restaurando a glória de Davi. A ideia messiânica estava impregnada de vingança e justiça retributiva. Então era uma coisa que eles mereceriam e toma lá da cá, né? Você fez esse mal aqui para esse povo, então tome um pouco desse mal aqui. E se a gente for pensar na constituição, né, desse território, de como foi desde a saída deles lá do Egito, era guerra em cima de guerra, né, gente? Era guerra em cima de guerra. E aonde eles chegavam já tinha gente morando, né? Então como que você entra num lugar que já tem gente morando? E aqui a gente vai ter o seguinte: a moral tradicional, justiça e não amor. Isso aqui é dito pra gente de algumas maneiras, né? Dentro do Espiritismo a gente vai falar que essa tradição moral, essa primeira ideia de você parear um pouco a causa com efeito, ela vem lá na primeira revelação com Moisés através dessa justiça, né? Então a gente viu isso aqui no Espiritismo, que a base, né, estava aqui, ó, na lei de Talião. Lei de Talião, o que é, aonde ela vai desaguar? Na ideia de que você me fez um dano, eu causo dano para você. Só que é um dano proporcional. Você me matou, eu te mato, você me roubou, eu te roubo, né? Você está me devendo X, etc. Então é uma coisa ali que dá uma equilibrada. E está aqui, ó, em Êxodo, né? Em Êxodo, olho por olho, dente por dente. Essa lei, em seu contexto original, não era cruel, porque queria fazer o quê? Trazer uma certa proporcionalidade. Então, trazer um pouco próximo, né, o que a pena com o crime, digamos assim. Mas na prática, ela consolidou o princípio de retribuição do mal com o mal. Porque mesmo se eu estou sendo proporcional, ainda é um mal. Ainda há um mal que está no equilíbrio ali das forças. Um mal proporcional? Sim. Mas ainda um mal. Então por isso que não pode ficar aqui. Não dá pra gente ficar aqui e evoluir aqui, com essas ideias daqui. Só que a gente faz muito isso ainda hoje. Bateu, levou, Neia. Dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Fez, levou. A gente é muito talião, ainda está nessa proporcionalidade. Ainda a gente está, sabe, muito com o sabor do vento. O vento soprou para cá, eu sopro para cá. O vento soprou para lá, eu sopro para lá. Não pode ser assim, não. Pelo menos não se você quiser seguir com Jesus. É óbvio que você pode levar a sua vida do jeito que você quiser por muito tempo antes da lei te pegar, a lei divina. Mas se estamos aqui dentro de uma casa espírita, supõe-se que todos nós somos cristãos. E estamos querendo viver
essa experiência aqui e já, né? Não é para a vida que vem, não é reencarnação, é já. Eita, o texto base. Juro, gente, ali tá ultra visível. Aqui fica assim. O texto base que está lá no nosso capítulo Amai os Nossos Inimigos, do Kardec, capítulo 12, do Evangelho segundo o Espiritismo. Mateus 5:20 e depois Mateus 5:43 a 47. Vamos lá, vou ler corrido e depois eu vou pegar uns pedaços. Não vou pegar todos os pedaços, porque senão não vai dar tempo da gente chegar na segunda parte lá do simbolismo, né? Vocês sabem. Então, aqui. Peguei esse que eu achei que era fundamental, porque o capítulo ainda tem outros, né? Outros recortes, e aí a gente vai falando. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. De modo algum. Legal. Próximo. Ouviste o que foi dito, amará o seu próximo e odiará o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amar a quem vos ama, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudar somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Também não fazem os gentios também o mesmo? Ele já lascou aquilo que eu falei no começo, né? Porque ele falou que até as pessoas ruins gostam de quem gosta delas. E a gente já estava pensando aqui que nem de quem a gente gosta e que gosta da gente a gente está tendo facilidade de gostar. Então vamos lá. Capítulo 5 a gente viu ali, né? A gente já sabe muito bem, Sermão da Montanha. Sermão da Montanha, Sermão da Montanha. E aqui nesse capítulo, né, Jesus nos traz o quê? Ele interpreta essa lei mosaica, né? Ele interpreta aquilo que já foi dito. Quando ele fala que lá, ouviste o que foi dito. E a gente viu que aquilo lá, né, aparece explicitamente na Torá, né? A questão do quê? A questão do amor e de como ele era vivido, né? Então Jesus interpreta a lei não como um conjunto de regras exteriores, mas como uma expressão da vontade interior de Deus, que exige pureza de coração, sinceridade do amor universal. Esses versículos revelam o contraste entre a justiça formal, baseada apenas no cumprimento exterior da lei, e não sei, eu não consigo ler aqui. E fariseus e escribas, a justiça interior baseada na transformação do coração no amor incondicional. Então ele vai pegar aquilo que foi dito e vai falar, eu porém vos digo. Então quando ele cita a lei e agora ele fala, eu estou te dando um novo ensinamento, ele faz uma coisa muito, muito importante nesse sentido, de colocar ele como referência. Agora, olha só, ele fala para a gente, eu não vim destruir a lei, mas eu vim dar cumprimento nela. Então aquilo que eu preciso tirar, ele vai tirar e vai mostrar como que a gente estava errando na interpretação. Então é muito importante que a gente interprete as coisas que nos acontecem, porque a gente pode ver isso muito claramente na nossa vida, que às vezes situações idênticas acontecem com pessoas até próximas, familiares, e uma pessoa reage de um jeito e a outra reage de outro. Por quê? A interpretação, a lente que ela usou para viver aquela experiência é muito individual. Então é muito interessante que a gente olhe na nossa vida e veja as interpretações que a gente está dando para tudo que está nos acontecendo. Porque às vezes a gente pode estar muito equivocado na leitura que a gente está fazendo da vida, muito perdido em relação a isso. Então ouviste o que foi dito, ouvi sim, Jesus. Aí ele fala o seguinte, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus. Ai, Jesus, aqui ele confronta, né, essa superficialidade religiosa. Porque os fariseus e os escribas conheciam bem a lei, mas ele fala assim, se você não exceder isso, ou seja, se você não sair desse lugar que é retributivo, que faz só o que deve, nesse sentido, ele fala, você não vai entrar no reino dos céus, você vai estar apartado disso. E se você pensa nisso, ele nos chama a um convívio integral desse reino. Ele fala, não é possível você entrar. Aonde que eu vou estar então, se eu não vou entrar?
Aonde que eu vou estar apartado disso? Porque ele fala em outros momentos, cuidado, o príncipe desse mundo se levanta contra mim. Então é para sempre que a gente quer viver, ou muito, muito largamente a gente quer viver nesse mundo que é governado por essas forças, ainda tirânicas, ainda individualistas, ainda que o poder tenha uma força muito grande, em que as pessoas são medidas pelo que ela tem, pelo que ela aparenta. Isso não pode ser reino do céu, gente. Não pode ser. Então ele fala, se você não passar, você vai continuar vivendo onde você está vivendo. E às vezes a gente quer as glórias do mundo. Eu quero viver aqui mesmo, nesse sentido, nesse formato, nesse modelo social. Eu quero ascender nesse modelo. É esse modelo que eu quero para mim. E às vezes eu nem percebo que eu não quero o reino de Deus, que eu quero esse reino do mundo mesmo. Eu quero aqui, eu quero prosperar aqui mesmo. E estou buscando os tais dos tesouros, né? Que vão ficar, que vão corroer, e não estou tendo nada que levar para minha bagagem espiritual. Aí vem uma tsunami moral que acontece com a gente, alguma coisa da vida me chacoalha e eu fico o quê? Desesperado, desestruturado, que eu não consigo viver porque eu não tenho nada para me capacitar para viver esse momento, porque os meus tesouros todos estão aqui. Então são todas coisas passageiras, coisas que ficarão, transitoriedades, e eu estou colocando minhas fichas ali. E aí conforme eu vou prosperando, vou achando que Deus está me abençoando. Nossa, estou com Deus, né? E não, né? E às vezes não. Os fariseus então eram observadores rigorosos da lei, mas a sua obediência era muitas vezes legalista e exterior, desprovida de espírito. Você olhava para a casca assim, nossa, pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa. Jesus falou disso, né? Sepulcros caiados, ou como sua avó falava, por fora a bela viola. Por fora a bela viola e por dentro. Mas por que então que a gente fica com tanto tato, com tanto cuidado por essa coisa assim da aparência? Ah, mas o que vão pensar se eu falar tal coisa, se eu proceder de tal maneira? Ai, o que vão pensar de mim? O que vão fazer? Então, aonde eu estou querendo operar? Aonde eu manobro a minha existência? A justiça que Jesus propõe é mais profunda, né? Não basta não matar, não basta. E a gente às vezes se fia nisso, né? Porque a gente tem uma visão exterior religiosa. Eu não mato, eu não roubo, eu obedeço minha mãe e meu pai, sou uma boa filha, uma boa mãe, uma amiga até que zelosa, uma maravilha de pessoa. Fala, meu Deus, como não levar esse anjo ainda? Como que está aqui entre os pecadores, esse ser maravilhoso? Gente, isso é o mínimo do começo, assim, não é absolutamente nada, né? Então não basta fazer essas coisas. É preciso não alimentar o ódio. Opa, começou a ficar ruim, começou a entrar coisa que eu consigo fazer. Não alimentar o ódio eu consigo fazer. Eu consigo não alimentar o ódio, não, propagar coisas, incendiar a cabeça dos outros, maquinar contra a pessoa, contra a situação. Opa, eu consigo fazer. Não é que é possível? Puxa vida. Não basta não pular cerca, não basta. É preciso purificar o pensamento. Lascou, porque eu nunca pulei a cerca. Mas o meu pensamento, meu Deus, às vezes eu falo, nossa, volta dardo mental, porque é acusador, porque é um pensamento que critica demais, é um pensamento, que julga, é um pensamento que desdenha, e tudo isso é aqui, ó, entra aqui. Tudo aqui, ó, entra aqui. Então, às vezes, você acha que você é muito legal, porque você, já não matei, nunca cometi adultério. Não basta cumprir os juramentos, é preciso falar com verdade. Falar com verdade. Portanto, a entrada no reino dos céus exige uma mudança moral e espiritual, não apenas o cumprimento formal dos ritos. Não apenas. É necessário uma mudança moral. Gente, se é uma mudança moral, eu também consigo fazer. Porque ele não falou a princípio aqui
que eu preciso mudar os meus sentimentos. Porque se é uma questão de cunho moral, eu escolho fazer. Eu faço porque eu raciocinei, porque eu refleti, porque eu deliberei que é melhor para mim e para o entorno eu fazer tal coisa deliberadamente. Ou seja, também consigo. Dá para fazer. Dá para fazer. Amai os vossos inimigos. Opa, agora vem a pedrada, né? Agora é a parte densa. Até ali a gente já estava sambando miúdo, mas aqui começa a apertar. Aqui Jesus nos leva o mandamento do amor ao ápice da perfeição moral. Ele leva assim, né? E aí você já ouviu falar, né? Que até então nunca ninguém tinha dito isso. Nenhum pensador tinha trazido a ideia do amor nesse patamar. E a gente vai ver como. Amarás o teu próximo, olha lá. Isso aqui não falei que estava explícito? Estava mesmo. Amar o seu próximo, Levítico. O acréscimo, odiar o teu inimigo, não está escrito na lei. Você pode procurar. Isso não está escrito. Vai falar, uai, mas como que Jesus citou? Jesus citou, ele falou, ouviste o que foi dito, amará o seu próximo e odiará o seu inimigo. Lembra lá que, não só os judeus, né, gente, a cultura oral, ela tem muito valor também, né? Então, o que roda no meio social, as coisas que são transmitidas boca a boca, ela tem o seu peso, ela tem o seu cunho ali, né, de formação de um povo. Então, vamos descobrir? Não está escrito na lei, mas era uma interpretação comum entre os judeus voltada à defesa do seu próprio povo. Gente, lembra lá, quando, por exemplo, tem a saída do Egito e que vai vir naquelas guerras, né? Uma montoeira de guerra. Quando você pega lá um Josué, general de guerra, valente, não sei o quê, a figura do guerreiro, a figura do herói que, né, suplanta ali a cultura, que tira do outro povo ali a terra, é valorizadíssima, então mesmo que não está escrito assim, né, literalmente, a ideia está disseminada, você não chega num povo vizinho, pensa você chega na casa de alguém, Neia, a partir de hoje essa casa é minha, tá? Pode tirar suas coisas, obrigada. Você não chega assim, né? Você chega com o pé na porta, você chega com uma certa violência. Então você tem que ter uma certa força ali, né? Tem que ter um embate, vai ter que ter um embate. Então era muito disseminada essa defesa do povo, essa defesa da terra, a conquista, tanto fala que é a conquista da terra prometida. E não estamos falando aqui do termo simbólico, porque há um termo simbólico da conquista da terra vindoura, da Canaã prometida ou da Nova Jerusalém. É óbvio que isso também é uma construção simbólica de um lugar para onde a gente está rumando. Na doutrina espírita não fala que os mundos passam por transformação e que se a gente continuar fazendo as lições de casa certinho, vivendo as experiências, aprendendo com amor, aprendendo também com a dor, não reclamando, fazendo o que se deve, a gente também não vai para essa terra melhorzinha? Não é a promessa? É uma certa promessa, não é? Fala que a terra está regenerando. Fala, você quer ficar aqui? Você quer ficar aqui ou você quer ser... Eu acho muito interessante isso, porque, né, a doutrina sempre diz isso, né? Não, a gente não faz terrorismo. É claro que não, mas fala sério, né? Fala, nossa, será que eu quero ir para um mundo primitivo? Meu Deus, acho que não. Acho que eu preciso melhorar mesmo, né? Se eu quiser aqui participar, né? Se eu quiser participar. Então Jesus rompe com esse exclusivismo nacional e espiritual. Rompe. Acabou, filho. Não tem essa questão. Só os espíritas vão para a terra regenerada. Só os crentes em Jesus também, viu, né? Se não acreditar em Jesus, você também não vai. É os crentes espírita.
Senão não vai. Mas você pode virar espírito para ir para a terra regenerada. É assim, gente? É claro que não, né? É claro que não. É se você estiver dentro dessa dinâmica. Você está dentro dessa dinâmica de entender que é melhor a gente viver em comunidade, fazer escolhas morais que podem até ir realmente contra o meu interesse pessoal, mas que para o coletivo é melhor. Se eu estiver andando aí nessa linha, eu estarei apta a entrar nessa terra aí um pouco melhorzinha. A gente que tem um pouco de entendimento sabe que lá tem várias colônias, judeus, evangélicos, mas eles não têm esse conhecimento, né? Por exemplo, falando dos evangélicos, dos judeus, dos espíritas, dos católicos lá, né? Não é bem assim não, Dirves. Se você ler o André Luiz com uma certa atenção, ele vai falar até de uma situação em que ele está numa colônia e ele fala, e aí se encontra pessoas de diferentes credos. Cada uma vai olhar para um certo púlpito, para um lugar assim, e vai ver o seu significado de fé. Não é que ela vai para uma sinagoga, a outra vai para uma mesa branca e a outra vai para a igreja. Então todos juntos no mesmo lugar, aí cada um ia ali dedicar o seu momento de fé, porque senão a gente continua nesse sectarismo, colônia dos judeus, colônia dos espíritas, porque se você olhar, no André Luiz, se você olhar, por exemplo, a colônia Nosso Lar, ela é muito mais católica do que espírita, né, gente? Sim. Muito mais católica. Aí fala assim, é uma colônia católica. Vai lá contar pro padre isso. Ele vai espernear. Ele vai mandar você sair de lá. E com razão. Falar, você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira comigo, né? Jesus rompe, então, né? Estendendo o amor a todos, inclusive aos que os perseguem. Esse amor é ativo. É um amor consciente. Não é um amor, vem cá. Amo todo mundo. Abrace-me e tal. Vamos ver que não. Não é um sentimento passivo, mas uma atitude espiritual que busca o bem até do agressor. Até do agressor. E isso é muito difícil para a gente. É muito difícil. Trouxe alguns exemplos de Jesus fazendo isso, para a gente não se perder. Porque é bom a gente ver como que ele fazia isso. Né? Porque quando fica teórico demais as coisas, a gente meio se perde. Fala, mas como que isso na prática? Trocando em miúdos, né? Como que dá? Trouxe alguns. Primeiro deles, que eu acho que é o maior, né? Porque é emblemático, todo mundo lembra disso, mas é uma coisa assim que realmente escancara para a gente o caminho que a gente deve seguir, que é o perdão na cruz, né? Porque ali ele está humilhado, ele foi acabou de passar por uma violência no sentido de faltar com a justiça para ele, no sentido físico mesmo, ele foi torturado, ele está morrendo de tanto apanhar, crucificado. Gente, é uma perversidade sem fim, sem fim. Não tem aonde mais. E o que ele fala ali naquele momento final? Perdão, né? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. E aí que eu acho assim, cara, eu acho maravilhoso, mas também me dá uma certa... Eu fico um pouco preocupada, sabe por quê? Que eu falo assim, tudo bem, Jesus clamou a Deus o nosso perdão, é como se ele fizesse uma oração ali, ele clamou, né? Aí eu fico pensando na questão que a lei se executa automaticamente, sabe? Assim, você meteu o louco em alguma coisa, você vai ser pego pela lei de Deus. Não interessa que hora, ela chega, a conta chega. Então essa intercessão de Jesus é meio assim, põe na minha conta um pouco disso aqui, né? Põe na minha conta um pouco disso aqui. E a gente vê lá nos livros de André Luiz, né? Quando a justiça é acionada, só ela mesmo, o que acontece, né? Mãe do céu. Então acho interessante que a gente pense nisso. Jesus é maravilhoso, é magnânimo, mas também mostra uma execução de lei, assim, sabe? Já automática. No trato com Judas, quando vai trair Jesus, chega lá e beija ele. E é uma cena, né, gente? Também uma cena assim, meu Deus, muito emblemática. E mais emblemática é o que Jesus fala para Judas. Ele olha para Judas e fala assim, amigo,
aqui você veio. Ali ele não era o inimigo de Jesus, não que Jesus o tivesse como inimigo, mas ali ele não é um opositor. Então ele está mostrando o quê? Que a gente não deve se embrenhar no mal, que a gente deve, num momento desse, não ser isso aqui, ó, passivo, porque você ouvir isso na sua lata, enquanto você está traindo um amigo desse, tá te chamando aos brios, tá te trazendo uma reflexão, e tanto trouxe que Judas não aguentou. Não aguentou. Então se a gente, ai Néia, tudo bem, eu te perdoo, a vida é assim mesmo. Eu sou sendo uma grande falsa que eu não estou achando isso, e a Néia está achando que não teve dano nenhum, então. Não teve nada. Não teve nada. Então é necessário que a gente coloque ali movimentos do bem para acontecer. E isso é desafiador, é muito desafiador. Então ele fala para a gente não retribuir o mal, mas nunca falou para a gente ficar passivo a todas as coisas, deixar a vida rolar, deixa a vida rolar. Com Pedro, gente, Pedro, ele pega Pedro como um exemplo, né? Fala, olha Pedro, eu vou deixar um marco em você, hein? Que você é duro feito uma pedra, né? Então eu quero que todo mundo olhe para você e se veja retratado, tá? E ele achou muito legal, que legal, meu Senhor, né? Gostei disso, gostei. Só que tem um momento lá em que Pedro vai negar Jesus, e Jesus obviamente está sabendo de antemão tudo que está acontecendo lá na frente, etc. E aí, pouco antes disso acontecer, Jesus está confrontando Pedro. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, você me ama mesmo? Mas que tanto. E aí o Pedro vai falar, né? Fala, Senhor, claro que eu te amo. E aí o que ele faz lá? Ele pede para Pedro não uma questão pessoal para Jesus, né? Ele fala assim, então você vai apacentar minhas ovelhas. Isso só vai ser refletido na transformação de Pedro depois da negação, porque essa culpa vai se transformar em crescimento. Pedro vai mudar completamente quando ele entender isso. Ali ele também era um opositor. Como que Jesus até fala para ele, né, num certo momento, fala, você não vai para tal lugar, e fala, afasta de mim, Satanás. Então ele mostra isso, que nas nossas relações mais caras vai haver desentendimento, vai haver animosidade, vai haver até um certo momento que você fala, eu não gosto mais de você não, né? Você me deixa nervosa. Aí depois você volta e fala, não é tanto assim não, eu gosto dela. Mas tem essa parte dela que eu não gosto. Assim como é recíproco. Tem parte sua que é amada pelo que você é e tem parte sua que é difícil de engolir. Assim também comigo. É com todos, gente, não é, é todos. Tem uma parte que é muito querida e tem uma parte que é difícil de lidar. Então ali ele transforma isso, né? Então aqui não é só um perdão nesse sentido que a gente imagina, mas é uma reintegração desse Pedro com essa verdade, com esse modus, né, de entrar no reino do céu. Com os soldados lá no momento também da prisão, né? Que o Pedro, muito maluco, vai lá, tira a espada, o Pedro não estava armado, a gente fica sabendo disso agora só. Pedro, canavalha na cinta, peixeira. E aí ele decepa a orelha do Malco, né? E Jesus fala o que para Pedro? Pedro, guarda sua espada, porque com quem, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. Falando dessas medidas e dessas questões que vêm. Ali naquele momento, o soldado era inimigo deles. Veio para prender, veio para torturar. Jesus sabia de tudo isso. O que Jesus faz? Restaura. Pega a orelhinha dele e restaura. Essa restauração é bem... Para o Pedro também é bastante simbólica, porque foi ele que fez isso. E ele viu como que Jesus estava lidando ali com um opositor que tinha, naquele momento, poder de matar e de prender. Só que Jesus, mais adiante, lá no julgamento, ele vai falar com Pilatos, falando, poder que você tem está com você porque foi concedido. Se fosse o meu reino aqui, é uma palavra minha, tudo estava diferente.
Ele modo, não, mas esse mundo aqui tá com seus poderosos aonde tem que estar. Realmente, esse mundo desse jeito não é meu. Escandalosíssimo isso, tá, gente? É um escândalo terrível, terrível. Eu vou parar com os exemplos, porque senão eu não consigo terminar e nem vou chegar no simbolismo, tá? Vocês já entenderam, né? Tem outros, vários outros. É só vocês pegar lá, fica muito fácil de entender. Próximo. Agora eu queria entrar numa coisa aqui que eu achei que ia ter muito tempo, mas não vou. Mas é o seguinte, gente, na doutrina espírita a gente tem algumas coisas que são bem basilares. Uma delas é essa ideia de que as ideias elas vão se amadurecendo e que há predecessores do espiritismo, ou seja, aqueles que vieram antes, que estavam ali meio... Não é no sentido assim, o Platão é um espírita pioneiro. Não nesse sentido, é uma coisa meio universal. Fala assim, nesse momento já era possível esse tipo de ideia, que ela ia se desenvolver nisso aqui, e que depois ia florescer naquilo lá, entende? Então, na doutrina espírita é colocado pra gente que um dos predecessores do espiritismo é o Platão. E por que eu trouxe ele hoje? Por conta da ideia desse contraste do inimigo e da ideia de que ouviu o que foi dito. Se ouviu, está vindo de algum lugar, né? Vimos ali de Josué, vimos dessa questão, né, nacionalista, mas vem também de outro lugar. A gente está ali imerso naquela cultura helenística, né? Vamos pensar? A ética platônica e a ideia de justiça. Para Platão, a virtude é fundamentada na justiça, entendida como harmonia e equilíbrio entre as partes. Que partes? A parte que nos compõe. Razão, ânimo e desejo. Ser justo, portanto, é ordenar o próprio ser segundo o bem. E o bem em Platão é o princípio supremo, a causa da realidade e perfeição. Isso está onde está? Na República, tá? Para os que fugiram da República, tá aqui, ó. Contudo, Platão vivia dentro de uma mentalidade grega clássica, que ainda operava com a lógica do amor aos amigos e ódio aos inimigos, comum na cultura helênica e até considerada virtude cívica, ou seja, era uma coisa que era estimulada. Fala, não, o ódio aos inimigos, amor aos amigos, uma coisa excelente para se fazer. E aí eu trouxe um texto para a gente pensar. A máxima, amar os inimigos e odiar os inimigos, amar os amigos e odiar os inimigos, essa expressão aparece claramente em Homero e em outros poetas da Grécia arcaica. O herói homérico é aquele que protege os seus e destrói os inimigos. Vocês lembram lá, né? Ilíada, Guerra de Troia. Então o que ele é? Ele, né, devasta os outros e ele é o heróizão. Virtude o quê? Guerreira. Tipo a virtude lá de Josué, Caleb, Davi. Aqui, ó. Típica da sociedade heróica. Aí quando vem o Messias, destoa disso, dessa mentalidade, gente. Ele não é esse herói. Esse tipo de herói. Então imagina, todo um pensamento construído, consolidado, cheio de referência, e vem uma coisa que subverte, toma o poder. Então, nesse sentido, a gente pode falar que Jesus é revolucionário, no sentido de subverter a ordem, né? Não no sentido armado do negócio. Teve guerra depois em nome de Jesus? Meu Deus, pura interpretação maluca. Seja amigo dos amigos e inimigo dos inimigos, isso está na Ilíada, livro 10. Palavra de quem? Ó o guerreirão aqui, ó. Aquiles, palavra de Aquiles. Platão começa a questionar essa ordem primitiva. Ele começa a questionar, por isso que até ecos do seu pensamento que ecoam aqui na doutrina espírita. Porque se ele fosse favorável desse pensamento moral, era muito pouco provável que a gente tivesse esses estudos platônicos aqui, né, dentro da doutrina espírita. No livro, olha que livro, gente, nossa, que estranho, a República de novo. No livro primeiro da República, Sócrates dialoga com o Polemarco. Gente,
vários livros do Platão, ele vai colocar Sócrates como uma personagem. Sócrates já está morto, mas ele meio que rende essa homenagem ao seu mestre ali, ou o jeito de ensinar de Sócrates. Ensinar não é boa palavra, né? De provocar, de trazer, né, questionamentos nas pessoas, então ele coloca ali. Então sempre vai ter esse diálogo, ele vai estar dialogando com alguém, com pessoas, e ali vai vir muitas ideias. Acho que por isso que às vezes as pessoas não gostam muito de ler, porque você parece que fica meio perdido nas ideias. Quem que ele está defendendo? Está defendendo alguma ideia aqui? Qual que é a certa? E às vezes você concorda com uma, mas fala assim, nossa, ele rebateu ela agora mesmo, nossa, eu estou me sentindo um pouco constrangida. Então ele está dialogando com Polemarco, que Polemarco cita um poeta, Sinômades, afirmando que a justiça é dar cada um o que lhe é devido. Se eu te devo uma coisa, eu te devolvo tal coisa, é seu, te devo, então cada um o que é devido, isso é, fazer o bem aos amigos e o mal para os inimigos. Sócrates então refuta essa ideia, já lá na República. Não é nunca justo fazer o mal a ninguém, a República. Ele argumenta que fazer o mal corrompe a alma, tanto de quem o faz quanto de quem o sofre, e que o homem justo jamais pode causar um dano ao inimigo, jamais. Olha que interessante, fala assim, nossa, mas Jesus falou, ouviste o que foi dito. Mas aqui a gente não entrou ainda na questão de amar os inimigos, a gente falou de não retribuir, a gente está ainda numa questão que não envolve amorosidade. Platão e o conceito de Eros, né, do amor. Em Diálogos como Banquete e Fedro, Platão eleva o Eros, né, o amor, a uma força metafísica e espiritual, que impulsiona a alma em direção ao bem e à beleza. Isso é muito interessante, porque ele vai falar que o amor não é uma questão relacional só, sabe, entre pessoas. Ele vai elevar isso, por isso que fala que o amor platônico é um amor que você não atinge, e a gente imagina que é o amar, né, um astro de rock, que nunca vai se concretizar. Não é isso não é isso não, é num outro sentido, porque para ele nós vamos acender a nossa alma, ou seja, elevar ela de uma maneira que ela consiga contemplar a beleza, a unidade, o belo. Só que cada vez que você se aproxima disso, você vai se utilizando cada vez mais. Então é um movimento da sua alma para esse plano inteligível. Então, através do mundo sensível, você vai se elevando a esse outro plano. Então é um movimento ascendente. O ser humano, ao contemplar a beleza sensível, é conduzido à beleza espiritual e finalmente ao bem absoluto que é divino. Então aonde ele vai perceber? No mundo sensível. Aqui, você começa a perceber aqui, e aí você começa a fazer a sua ascensão e chegar no mundo inteligível, né? Onde as formas não mudam, onde, né, tem essa questão da imutabilidade e da unidade divina. O amor platônico é intelectual, né? Ele é intelectivo, nesse sentido de que você vai fazendo exercícios mentais, nesse sentido de experimentar e buscar um pouco mais. Então não é só um afeto, igual a gente imagina, né? O amor, assim, eu gosto de fulano, gosto de Beltrano. Não é ético no sentido relacional, né? Como eu disse, um com o outro. Ele visa a elevação da alma, não necessariamente o amor pelo inimigo. Não necessariamente. Por isso é um amor que purifica e unifica, mas não redime o adversário. Ele continua do mesmo jeito. Agora a nossa ponte entre esses dois pensadores. Querendo ou não, Jesus é um grande pensador, né? Então a gente pode ver que em Platão prepara o terreno para a ética de Jesus, assim como a lei mosaica preparou o terreno para o evangelho. Então a gente vê ali na proporcionalidade, na ideia de justiça, e que vai ser obviamente, né, sutilizada com a vinda de Jesus e depois pensada, elaborada com a vinda do Espiritismo. Ambos elevam o homem da barbárie moral à consciência espiritual, porque está saindo do mundo material concreto para um mundo, né, inteligível.
Jesus não fala do reino de Deus? Se você não fazer isso, jamais você vai entrar nesse reino. Você vai viver aqui, ó, chão de fábrica. Não dá para sentir essas coisas e perceber. No sentido mais profundo, Jesus espiritualiza a intuição platônica. Enquanto Platão concebe o Eros, que sobe em busca ao bem, Jesus releva o ágape. Essa parte fundamental da gente entender. Que desce ao mundo para resgatar o que perdeu. Então, enquanto um sobe, o outro faz o caminho contrário. Ele vem para cá, né? Então, o amor cristão é um movimento inverso do amor platônico. Não é a ascensão do homem para Deus, mas a descida de Deus ao homem através do próprio homem. Então, um é um movimento um tanto individualizado, o outro é um movimento de comunidade, de unidade, de reino mesmo, né? Consegui, mas eu não consegui o horário. É 9h15, gente, acredita? Consegui? Então... eu vou tentar falar em 5 minutos, tá? Semana que vem eu dou uma enxugada no Evangelho para a gente ter um pouquinho mais tempo de simbolismo, pode ser? Então vamos lá. Simbolismo. Que simbolismo eu trouxe hoje para a gente começar? Eu fui dando dica dele desde o começo da minha apresentação, que ela tá vendo várias estrelinhas, ó. Várias estrelinhas. Tenho certeza que vocês pegaram, né? Tenho certeza que vocês viram isso, ó. Estrelinha, estrelona, ó, estrelona, que eu tenho certeza. Sabia que vocês viram. Vocês são ótimos. Então, o simbolismo que a gente vai trabalhar hoje é o simbolismo da estrela de Natal. Trouxe alguns formatos aqui para a gente pensar, né? Todos eles têm um simbolismo, né? No sentido do quê? De trazer uma face desse símbolo que é da estrela. O mais óbvio, né, que a gente sabe dele, é o simbolismo mesmo da luz, né? A luz que deve nos encaminhar para o bem, essa ideia de desmaterialização mesmo que tem na ideia de um ser luminoso. E a parte literal que a gente tem disso é a vinda dos magos que avistaram uma estrela, né? Isso é narrado lá no Evangelho de Mateus, que é dito isso pra gente, e vai falar que esses magos saíram do Oriente e vieram até onde Jesus estava, guiados por um astro. Em um outro momento aqui nessa casa, a gente falou do quê? Dos magos, não falou? Falamos dos druidas, falamos da sua cultura, Então vocês têm que juntar tudo, gente. O Evangelho é um grande quebra-cabeça, que a gente tem que ir juntando e criando esses grandes cenários. Há inúmeros simbolismos em relação a isso. Se você for fazer uma busca aí no Google, né, sobre acontecimentos astronômicos nessa época da vinda de Jesus, terão alguns. Vai estar narrado lá explosão de supernova, que poderia ter sido vista. Vai ter união de planetas entre Júpiter e Saturno. Vai ter cometa. Então tem várias coisas acontecendo ali nesse céu que poderia indicar um caminho para esses sábios do Oriente. Mas algumas coisas é muito interessante da gente falar, não é possível, gente, não é possível ser coincidência um negócio desse. Coincidências não existem, como diria o mestre Yugoi. Não existe, gente, não existe. Coincidências não existem, né? Então o que acontece? Pegando essa ideia de que há união ali de planetas nesse momento, Júpiter e Saturno na era de Peixes, isso é muito interessante de se pensar. Gente, as eras zodiacais, elas demoram um tanto para acontecer. O que acontece? O nosso planeta, ele faz alguns movimentos, né? Vocês sabem disso. Ele tem um movimento de rotação, ou seja, ele gira em torno do próprio eixo. Ele tem um movimento de translação, é ele girando em torno do Sol, que ele leva 1 ano para fazer esse movimento. E ele também, ele meio que bambeia um pouco no seu próprio eixo, como um peão. Sabe quando você gira um peão, assim, aquele movimento chama precessão dos equinócios. O que acontece? O Sol no hemisfério, ele vai mudar um pouquinho de lugar, mas gente, isso leva
Cada era leva mais ou menos 2000 e tantos anos para acontecer. Então não é uma coisa, nossa, o sol está lá, ó, o sol está aqui agora, hein? Pelo amor de Deus, se fosse assim a Terra não tinha equilíbrio, não tem estabilidade, não é desse jeito que acontece. Essas coisas astrológicas, astronômicas, elas acontecem numa largueza de tempo grande. A gente, como vive pouco, a gente não percebe um punhado de coisa, né? Então ali está acontecendo isso. A união desses, capta, a união desses dois planetas, que era possível ver esse brilho diferente dentro da era de Peixes. Gente, é marcado, a era de Peixes começa ali com o nascimento de Jesus, é de cá e fica aí. Diz que a gente está saindo da era de Peixes, entrando na era de Aquário, porque esses marcos também não são assim fixos, é igual o planeta de regeneração. Não falou que a gente estava entrando desde não sei quando e que 2047 está aí? Gente, pelo amor de Deus, não é possível a gente imaginar que em 2047 essa terra aqui vai ser regenerada, né? Então eu vou estar fora, porque não vai dar tempo para mim. Tá muito em cima. Nossa, o mal não vai ter mais efeito em mim. Meu Deus, eu estou segurando a língua aqui para não brigar com as pessoas, para fazer diferente, para ser mais espiritualizada. É com dificuldade, é com luta, não é fácil. Né? Então essas coisas não são tão demarcadas assim, né? Então você pensa lá na era de Peixes, que Peixes representa? Peixes, o mistério, o espiritual, essas águas profundas que você não consegue ver, e o símbolo dele, um peixe indo para um lado, outro peixe indo para o outro lado, né? Essas coisas todas. Então marca ali esse nascimento nessa era de Peixes, que marca isso. E olha que interessante, qual povo representa o peixe? Os judeus. Cara, fala, não, pera, se eu sou minimamente druida, assim, mínimo, fala assim, alinhou na era de Peixes, Peixes é judeu, então é lá, vamos pra lá, é só seguir, é muito simples, tá ali dentro. Então eles vão seguir essa estrela que tá indo pra lá. Fala, e Júpiter e Saturno? Gente, isso é interessante também da gente pensar. Por quê? Porque o Saturno ele vai estar relacionado com o tempo, tanto que dependendo, né, da onde, se for romano, grego, depende, né, vai ter a ideia do Cronos, que vai estar relacionado com o tempo, ou seja, com coisas delimitadas, demarcadas, né, muito relacionado à disciplina, à maturidade, o tempo que traz, sabe, essa força de maturação, e está se juntando com Júpiter, e Júpiter vai estar relacionado a uma certa realeza divina. Gente, junta tudo. O que essa estrela, aonde essa estrela está apontando? Isso é muito interessante, vocês não acham, não? Então a gente tem aqui, Júpiter trazendo fé, benevolência, realeza divina. Saturno trazendo um certo limite. Então, enquanto o Júpiter expande, o Saturno limita, né? Trazendo disciplina, tempo e maturidade. Então, a conjunção desses dois, nascimento de um novo ciclo, de uma renovação espiritual. Se você quiser chamar, o advento de um Messias. Então, o que marca isso? A estrela. Então a estrela é fundamental no símbolo natalino. Por isso que a gente precisa ter o símbolo da estrela nas nossas casas. Porque senão, para onde você está olhando? Para onde está indo? Para o Papai Noel, só para o Papai Noel, gorducho, para as renas. Né? Gente, não dá, a gente tem que ter símbolos que remetam o nosso espírito para onde ele tem que ir, sabe? Coisas que realmente conectem a gente com a vinda de Jesus e com o nascimento dele em nós. Não é à toa que a gente comemora isso sempre. Fala, mas eu vi lá que Jesus não nasceu em dezembro, nasceu em abril. Gente, tanto faz, a gente não combinou que a gente ia ser de dezembro? Então tá tudo bem. A ideia é que ele renasça sempre, que ele habite entre nós, que ele nasça no meu espírito. Então isso que é fundamental. Agora, se for em março, se for em abril, se for em dezembro, fala, não dá, né? Não dá. Então a conjunção de Saturno e Júpiter, especialmente no signo de Peixes, foi interpretada pelos antigos sábios druidas como um anúncio de um novo tempo e de um rei espiritual, né? Então esses magos, sábios astrológicos, a gente pode pensar lá que vieram da Babilônia, por ali onde é o Iraque hoje em dia, desceram para lá e foram
vê-lo, né? Esse alinhamento não é um mero acaso, mas o cumprimento de uma profecia celeste, o nascimento daquele que uniria o divino e o humano, a misericórdia, né, trazida por Júpiter, e a justiça trazida por Saturno. Eu tenho várias folhas. Não, de verdade, gente, daria para falar 1 hora disso aqui para a gente entrar nisso. Então não vou falar não, porque o tempo já está estourado, então eu vou só para cá. Então aqui a gente pode ver esse símbolo, principalmente no presépio, que sempre vai ter uma luz ali, sempre vai ter alguma coisa relacionado mais com essa ideia da estrela mesmo, que guiou esse movimento astrológico que acontece. Quando a gente vê aqui, ó, essa estrela de quantas pontas aqui? 5 pontas, 5 pontas. Aí a Neia, que era bruxa na outra vida, falou assim, nossa, eu já vi esse símbolo. Só que era um pouco diferente, né, Neia? Era um pouco diferente. Aí você pode falar assim, isso tem alguma coisa a ver com o pentagrama? Tem alguma coisa a ver? Gente, o pentagrama é muito anterior à vinda de Cristo. É anterior. Porém, o signo do pentagrama é muito interessante a gente pensar, porque ele faz a união dos elementos naturais. Então, é como se você conseguisse organizá-los, sabe? Como se você conseguisse juntá-los. Então, é muito interessante a gente pensar que depois isso pode vir a se transformar. Não que seja a mesma coisa, mas como diz, né, gente? Coincidências. Como ele pode, representar uma coisa tão integral com a natureza, tão boa, e não ser conectado. Aí você fala assim, mas eu vi lá, eu assisti o filme A Bruxa. E aí tem os bodes lá, o Black Phillip, tem a bruxa fazendo pentagrama no chão, não estava chamando os anjos. Gente, isso é uma coisa medieval. Isso é uma coisa, ou seja, moderna pra caramba. Então, essa mudança dos símbolos, eles vão acontecendo conforme coisas vão se dando. Não posso entrar nisso agora, porque senão a gente não sai daqui, né? Mas tem essa ideia. Então, aqui, aonde que ela vai? Ela vai no topo da árvore, né? Ela tem que ir no topo da árvore. Eu acho que semana que vem eu vou trazer a árvore. Então ela vai demarcar, né? E essa aqui, ó, já viram essas? Essas são muito bonitas, essas estrelas de 8 pontas. Essas aqui, elas vêm, a gente usa bastante ela nas estampas de vela, em enfeites da árvore de Natal. Sempre tem esse aqui, ó. Essa aqui. Essa é de 8 pontas. O que ela vai representar? Uma nova formação. É como se assim, Jesus viesse e fizesse uma nova criação. Então é como se já ligasse Jesus com a sua ressurreição, a sua vinda e sua ressurreição. É como se fechasse o ciclo. Entende? Então a sua vinda, o seu nascimento e já a nova criação que vai ser representada aqui por esse tipo de estrela. Então é bom que a gente pense nos signos que a gente está levando para nossa casa, o que representa cada um deles. E quando você colocar ele na sua casa, coloque o sentimento que ele também traz. Tenho certeza que já vai ser bem diferente do que só uma decoração. Eu não vou voltar aqui num símbolo somente para ele, que eu acho que não vai dar. Então, só para a gente pensar o seguinte, falei o pisca-pisca, tem a ver com a estrela? O pisca-pisca é muito moderno, porque para ter pisca-pisca tem que ter energia elétrica. Então, mas, gente, quando começa essa ideia, a gente tem que pensar que as coisas foram mudando, né? Então, antes colocavam-se velas na árvore, velas para decorar. E a vela tem ali o seu movimento, né? Ela bruxeleia, ela dança, né? Ela dança a vela. Ou seja, não faça, gente, o que a gente vê muitas vezes. Sabe aquela árvore inteira ligada, ela não pisca. Porque é muito mais bonita uma árvore inteira ligada, luzes amarelas, ai que linda, luzes... Então, é necessário piscar, sabe por quê? Porque é esse pulsar da estrela. Porque a estrela também, quando você vê, ela não está igual. Ela aparece, ela some, ela vai indo.
ela deixa, se for, né, o cometa, que alguns falam que vira um cometa, tem um rastro desse cometa que não é igual, né? Depende de como ele vai passando pela atmosfera, o jeito que ele vai deixando rastro. Então esse simbolismo do pisca, ele está relacionado com essa vinda, né, que já vem para a materialidade, ou seja, pega os ramos das árvores, que somos nós. Lembra que Jesus falou, eu sou a árvore, só que eu já estou entrando em outra coisa, né? Eu sou a árvore, vocês são os ramos e não sei o quê, tem os pisca, né? E detalhe, você não pode jogar lá o pisca, tá? Joga lá na árvore. Você tem que, como que põe um pisca na árvore? Rodando. É um movimento o quê? Ascensional, movimento ascensional. Então não me venha, gente. Amanhã do árvore casa. Movimento ascensional. Então você tem que fazer esse movimento, sabe? Você tem que viver essa experiência de trazer esses símbolos vivos para dentro de nós, né? E sempre subir em direção a essa estrela maior, que sempre vai estar apontado para cada um de nós. Ok? Alguma pergunta? Não, porque não tem tempo. Se vocês quiserem, vocês mandam lá no WhatsApp do auxílio e que a gente responde, tá? E semana que vem a gente tem um novo símbolo para... Isso, bote lá.